Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Felipe Passagem aqui do canal Fotógrafo Rubro Negro e tô gravando mais um vídeo para falar para vocês as últimas notícias do nosso Mengão. Tem muita coisa legal, tem muita coisa interessante, então por favor, já chega deixando aquele like, se inscreve aqui no canal. Quem não for inscrito ou inscrita, comenta porque isso ajuda bastante aqui no engajamento e compartilha o vídeo, por favor, nas redes sociais e grupos de WhatsApp. Valeu? Rapaziada, vamos aqui para os assuntos que iremos abordar durante esse vídeo, tá? O primeiro, olha só, é o Pulgar. Ele está aguardando uma resposta do Flamengo até semana que vem para poder definir o futuro dele, se sai ou não sai do Flamengo. Também tem notícia ainda sobre Mirassol e Flamengo, que o jogo rola amanhã. Eu vou falar quem são os pendurados do Flamengo, tá? E também, ó, promessas do Flamengo que já marcaram nesse jogo entre Flamengo e Mirassol. Vou falar para vocês. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, vamos que vamos para o primeiro assunto, porque esse vídeo tá muito legal. E esse primeiro assunto, então, eu gosto. Porque, ó, o Neto aposta em eliminação do Flamengo e do Palmeiras na Libertadores. Olha só, hein? Vou falar aqui para vocês que ele falou o seguinte lá no programa dele, né? O Palmeiras, para mim, está fora contra o Cerro Porteño. E o Cruzeiro ganha do Flamengo no Maracanã. Disse em comentário na própria rádio dele, na Rádio Craque Neto, ou seja, ele criou uma rádio e fala lá o que ele quer. Então, é isso, assim, é a opinião dele. Então aqui, ó, ele falou, ó, o Corinthians vai brigar sim, vai buscar o título, mas para isso precisa do Yuri Alberto, e se o Memphis voltar, a gente fica mais forte. Comentou aí o Craque Neto, né? Vamos lá, vamos dar essa moral para ele, chamar ele de craque. Jogador do Cruzeiro posta foto com camisa do Flamengo e a torcida fala, sem noção mesmo. Quando o Gabigol fez isso com a camisa do Corinthians, eu fiquei puto também. Então, a torcida do Cruzeiro tem razão em ficar pé da vida com esse garoto, tá? É o Aquiles, que é um meia de 18 anos, tá? E atua pelo sub-20 da equipe mineira. Aquiles, jogador da categoria de base do Cruzeiro, de apenas 18 anos, postou uma foto no Instagram em que aparece malhando e usando uma camisa do Flamengo. Pouco após o post, torcedores do clube mineiro se revoltaram com a publicação porque as duas equipes se enfrentam, né, na quarta em partida válida pelas oitavas de final da Libertadores. E as duas torcidas têm uma relação de amizade muito forte e duradoura. Porém, o momento escolhido para fazer a postagem não caiu bem lá entre os torcedores cruzeirenses. Eu acho também assim que não caiu bem. Ele postou, estou vendo a foto aqui, até um torcedor comentou, ó, se fosse em qualquer outra época do ano, estaria suave, porque são clubes parceiros. Mas o cara postou isso agora, em um mês de decisão de Libertadores entre os times, disse um torcedor lá no X, né, no antigo Twitter. Eu concordo, cara, assim, e nem falo que por ser clubes parceiros pode postar não, cara, porque o Cruzeiro paga ele, deve receber salário, recebe direito de imagem, então a imagem dele está vinculada ao Cruzeiro, não ao Flamengo. Então, eu acho isso erradíssimo. Assim, por mais que ele estivesse na academia, por exemplo, se ele estivesse na academia malhando e alguém tirasse foto dele e postasse, beleza. Mas ele tirou a foto, é uma selfie, e ele postou. Aí é diferente. E no caso, como eu citei o Gabigol, foi errado porque claramente na foto ele está na casa dele, então ele sabe todo mundo que está ali, ele sabia da foto, e ele primeiro falou que ele mentiu, ele falou primeiro que era inteligência artificial, vocês vão cair nessa, e depois que foi realmente comprovado que não era inteligência artificial, ele teve que vir a público e dar o braço a torcer, né? Só uma comparação aí, mas vamos seguindo. Olha só, gente, o árbitro já está definido, tá? Para Flamengo e Cruzeiro. A Conmebol já definiu. Então, vou falar para vocês quem será o responsável por segurar essa bagaça e apitar esse jogo. Olha só, o árbitro é o Gustavo Tejera, do Uruguai. Assistente 1, Nicolas Taran, também do Uruguai. Assistente 2, Horácio Ferreiro, também do Uruguai. O quarto árbitro é o José Burgos, também do Uruguai. E o VAR é Andrés Cunha, também do Uruguai, tá? Então, todos uruguaios, a formação aí nem é mais trio de arbitragem, né? É a arbitragem de campo, mais o quarto árbitro, mais o responsável
pelo VAR. Rapaziada, estamos chegando aqui à metade do vídeo, então eu reforço aí o like, por favor, se inscreve quem não for inscrito ou inscrita, comenta, porque isso ajuda bastante aqui no engajamento, e compartilha aí o vídeo, por favor, tá? Nas redes sociais e grupos de WhatsApp, ajuda demais. Vamos lá, rapaziada, olha só, como eu falei das promessas do Flamengo, né, que marcaram contra o Mirassol e estão buscando espaço no Flamengo. Então é o seguinte, ó, o Flamengo retorna ao estádio Campos Maia, o Maião, em uma situação muito diferente do 3-3 com o Mirassol pela última rodada do Brasileirão de 2025. Na busca pelo líder Palmeiras, o rubro-negro tem que vencer no domingo às 6h30, obrigação que não havia há 8 meses, quando entrou em campo já campeão e cheio de jovens da base. 2 deles se destacaram com gols, Douglas Telles e Guilherme Gomes, tá? Então, olha só, os 2 garotos do Ninho tiveram os seus momentos que não foram suficientes para se firmarem nos profissionais depois daquela partida. Em meio a uma forte concorrência no setor ofensivo, eles seguem jogando no sub-20 à espera de novas chances no elenco principal. Realmente, o Flamengo tem um elenco muito forte, mas, cara, no ataque tá precisando, né? Aí fica o Boto aí circulando por tudo que é canto, procurando atacantes já consagrados, que vai ser caro, podendo talvez dar chance para os caras da base, mas é complicado demais, sabe? Eu fico pensando assim, porque para lançar jogador da base tem que ter meio que uma cautela, né? Não pode sair num momento desse assim, de busca pelo líder do campeonato, Flamengo tentando se aproximar do Palmeiras, coloca um garoto e pode até queimar a carreira do garoto, né? Não é tão simples. E vamos seguindo aqui, rapaziada, falando no jogo de amanhã, eu quero falar o seguinte, ó, sobre os pendurados do Flamengo, tá? Porque tem jogadores pendurados que não podem, né, tomar o terceiro amarelo amanhã. Então, ó, como todo mundo já sabe, só vou repetir aqui para a audiência rotativa, o Flamengo encara o Mirassol amanhã, lá em Mirassol, às 6h30, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida vai passar no Premiere, na Cazé TV e na Record, tá? Nesses 3 lugares. Agora, a lista de pendurados. Vamos lá. Começa com o Bruno Henrique, mas ainda não se sabe se o Bruno Henrique vai estar apto, se ele vai até viajar, tá? Eu trago isso depois, eu ponho lá no Instagram. Vai lá, fica ligado lá no Instagram, porque daqui a pouco o Flamengo deve soltar os relacionados para viajar e eu falo se o Bruno Henrique tá ou não. Segue lá, porque daqui a pouco o Flamengo vai viajar. Não sei se é a hora que você vai estar assistindo, né? Então, começa com Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Paquetá, Luiz Araújo, Samuel Lino, Eric Pulgar, Vitão e Gonzalo Plata, tá? Esses são os pendurados. O Cebolinha também não tá jogando. Luiz Araújo está em recuperação, né? Não sei se já vai estar à disposição. Pulgar, Vitão, Gonzalo Plata e Samuel Lino, todos também à disposição, tá? Então tem que torcer aí para que façam um bom jogo e que não levem o terceiro amarelo, porque a gente precisa desses caras, né? Então, vamos seguindo aqui, rapaziada, para o último assunto, e não menos importante, pelo contrário, como eu sempre digo, né? Com oferta para sair, Pulgar aguarda a resposta do Flamengo até semana que vem para definir futuro. Eu vou comentar sobre isso, mas primeiro eu quero ler aqui para vocês, ó. Um dos titulares absolutos de Leonardo Jardim, destaque no Flamengo nos jogos após a Copa do Mundo, Pulgar quer bater o martelo sobre seu futuro até o fim de semana que vem. Apesar dele ainda ter contrato até o fim de 2027, a queda do valor de sua multa rescisória para 4 milhões de dólares, né, a partir desta janela, o deixa com possibilidades acessíveis de saída. O valor baixo para o mercado internacional fez com que clubes interessados não precisem procurar o Flamengo, né, no caso. Eles podem pagar direto a multa ao Flamengo, depositar e pronto. Faz o acordo direto com o jogador, paga a multa rescisória e o jogador vai-se embora. Mais ou menos o que aconteceu com o Gerson indo para o Zenit se esconder e perder uma Copa do Mundo, né? Mais ou menos isso. Então, o que acontece? O volante chileno tem ofertas de times da Arábia Saudita, como o Neon, e também procura do Mônaco, da França, mas dá prioridade por uma renovação com o Flamengo, tá?
Então, eu vou falar aqui, eu já ouvi muita gente falando que não há nada do Mônaco, o próprio presidente do Mônaco já negou, e vamos ver se essa proposta aí do Neon, não é nem chegou no Flamengo, então é uma sondagem, né? Vamos ver se isso realmente é verdadeiro, porque olha só, o Pulgar, cara, acabou de renovar o contrato no ano passado, entendeu? Ele tem contrato até o final do ano que vem. Então eu acho que isso, por ele ter voltado jogando melhor, não tá sendo expulso e tal, pode ser meio que uma forçação de barra para mexerem no salário dele novamente, né? Mas, cara, se eu sou a diretoria do Flamengo, eu dava uma enrolada e deixava essa janela fechar aí, e depois, cara, tchau e benção. Já é um jogador já com uma idade avançada, deixa eu ver se fala aqui na matéria a idade dele, mas ele tem mais de 30 anos, com certeza. Quer ver? 32 anos. Ele tem 32 anos, então não pode ficar renovando assim por muito tempo, né? A gente está vendo aí a situação do próprio Alexandro, que é um excelente jogador, mas tem esses problemas. O Danilo também tem esses problemas de não conseguir uma sequência. O próprio Arrascaeta, Jorginho. Então, se renovar por muito tempo com o Pulgar, aí é brincadeira, não dá, né? Mas vamos ver aí para que tudo se resolva da melhor forma possível. Valeu, rapaziada? Esse é o último vídeo do dia. Eu volto amanhã com mais notícias do nosso Mengão às 7 horas da manhã. Eu espero que vocês comentem, curtam, se inscrevam, compartilhem, porque ajuda demais. Dou saudações rubro-negras a todo mundo aí. Tchau, tchau, valeu e até amanhã.